a gente custou a ter um pouquinho de entendimento da população, ou um pouquinho de conhecimento da população para falar assim, o agro é trabalhador, certo? A gente estava construindo isso. Que seja o agro é pop, o agro é joia, o agro tem trazido, tem segurado o Brasil, e eu não falo isso como um merecedor disso, não. É porque o nosso país é agrícola. O nosso país tem uma veia muito agrícola, muito forte. Eu falo que o Brasil... Primeiro tem terra, né? Então, nós temos terras agricultáveis. Portugal não tem como ser um país agrícola, apesar de ser também, né? Mas... Nós temos uma coisa que todo mundo critica, mas que são poucos que têm. Nós temos sol. Impressionante isso, né? Porque todo mundo fala assim, seca, seca, seca. Não, nós temos sol. Nós não temos neve. Nós temos 2 safras no ano. Nós trabalhamos. Eu falo assim, o agro, como negócio, eu falo que a gente está no país de terceiro mundo, mas o agro está no primeiro mundo. O agro é tecnológico, tecnificado, o agro empreende, o agro tem gente muito... Eu costumo dizer o seguinte, no agro, agora nós estamos numa fase em que está entrando muita gente, que eu acho que é até perigosa, mas eu falo que no agro você tem muita gente simples, mas bobo nenhum. Entendeu? Se você conseguir entender essa diferença, porque eu tenho tem muita sabedoria, né? Eu tenho vários amigos muito simples. Eu tenho um sogro muito simples, mas de uma sabedoria, de uma inteligência. Não tem bobo no nosso negócio, sabe? Então eu falo assim, nós, assim, apesar... a gente tem iPhone, pode até não saber usar. Né? A gente é assim. Então, assim... E eu falo isso, quando eu falo iPhone, todo mundo entende. E você entendeu. Se eu falar que eu tenho uma colheitadeira que a gente usa pouco, que a gente tem tanto computador dentro dela, e aí, assim... Eu não vou entender. Porque existe você ter a tecnologia e existe você empreender colocando a técnica. Sim, isso é verdade. Você colocar um iPhone dentro do que você precisa, das coisas que ele pode te dar, das várias ferramentas que você, como jornalista, precisa dele, e pode usar. Fala assim, puxa, posso ir um punhado de pesquisas dentro do próprio iPhone, e ele pode me trazer um punhado de coisas. Isso é verdade. Então é isso que a gente procura dentro do nosso negócio. Então, assim, quando a minha equipe lá na fazenda é uma equipe jovem, que procura, e não porque os velhos não me servem. Eu tenho pessoas o meu gerente está há 36 anos comigo e que aceita a tecnologia. Que bacana. Que adapta. Ele tem iPhone, ele não sabe usar como meu filho sabe, né? Mas ele sabe. Ô, Júlio, aproveitando que você está falando de tecnologia, eu queria te... Uma deixa, né? Porque da última vez que a gente conversou, você até puxou minha orelha. Eu nunca vou esquecer, eu sempre falo pro Vinícius, né? Vinícius, toda vez que eu falar de tecnologia do agro, eu lembro de você, porque eu estava conversando com o Thiago e eu falei que a tecnologia no agro está aparecendo agora e tal, pensando em tecnologia de comunicação, né? E YouTube, e WhatsApp, enfim. E aí você veio, puxou minha orelha e falou, Lorena, você está muito errada. Porque a tecnologia do agro tem muito tempo. E aí eu fui parar para pensar e realmente, que a gente não pensa na tecnologia mesmo que está no agro, igual você comentou da colheitadeira. E você, quando a primeira vez que eu conversei com você, você abriu minha mente de uma forma que eu acho que eu não estava esperando algumas respostas suas nesse sentido, de que você realmente quer uma fazenda tecnológica, né? Você procura sempre a tecnologia no agro, né? Isso é muito bacana. Talvez até linkando no que a Lorena disse, na sua memória, né, mais antiga, que sua mãe tinha que andar 600 metros para ligar a chave de energia e tudo mais. Como que é a lembrança que seus filhos têm hoje, quando eles vão lá na fazenda, o que eles encontram, que tipo de fazenda que você viu, né, sendo construída e que tipo de fazenda que seus filhos estão convivendo no dia a dia hoje da sua operação? E o que você espera deixar para eles enquanto legado também? Muita coisa, né? Ao mesmo tempo. Mas vamos lá. Tecnologia é o nosso mundo. Não dá para ser agro sem ser tecnologia, mas assim, eu me lembro disso da minha mãe. Eu vim depois para Uberlândia para estudar, né, com 4 anos, 5. Então a minha mãe dirigia uma Kombi. Você imagina uma mulher dirigindo uma Kombi, trazendo a gente aqui. Ela trazia a minha irmã na escola, depois ela passou, a gente se mudou para Uberlândia quando eu comecei a estudar. E
eu me formei em 94, mas em 93 eu já voltei para a fazenda, já com a primeira tecnologia que eu me lembro bem, o início do plantio direto. Isso é uma baita tecnologia, apesar de não ser uma coisa que você vê na tela, né? Mas você vê no campo. Eu recebi a CEO da Cargill agora, há uns 3, 4 anos atrás, e ela ficava o tempo todo falando assim, no tillage, ou seja, não remoção de solo, que é uma coisa que nós temos quase que única no mundo. Quando eu falei de sol, né? Então, assim, a gente tem 2 culturas no ano. Quem é que tem isso no mundo? A gente produz muito menos milho, mas a gente produz milho depois da soja. Então, é isso. Tecnologia, então, começa em 93 como um marco. Meu pai já com colheitadeiras... Teve muito ceticismo quando vocês começaram a implantar o plantio direto? Tipo, não vai funcionar? Até nosso, né? Eu resolvi fazer agronomia porque um dia meu pai comprou uma colheitadeira bem velha assim, era moderna, mas era uma colheitadeira sem gabine, sem nada, né? Uma coisa muito pequena, produzia muito pouco, mas já era uma coisa que tinha graneleiro, que vinha para o graneleiro e a gente punha naqueles caminhões 11, 13, aqueles caminhões bem pequenininhos. A gente custava encher um caminhão de 13, 15 mil quilos num dia. E essa colheitadeira estava estragada, era o primeiro ano que meu pai estava colhendo com essa colheitadeira. E aí meu pai foi ver o cara consertar. E eu fiquei no carro. E quando ele voltou, ele me deu uma maior bronca. Você não vai olhar as coisas. Você tinha quantos anos? Lá seus 13, 14 anos, eu era bem novo mesmo. Mas ele me deu uma bronca, porque eu não era interessado em nada. Aí eu sempre falei que ia fazer veterinária, que ele tinha pecuária, não tinha agricultura. Com 16 anos eu falei para ele, eu vou fazer agricultura, eu vou fazer agronomia. Eu falei, o quê? Eu vou fazer agronomia. E parecia mais fácil. E ele falou para mim, eu vou fazer agronomia. Por que você vai fazer agronomia? Vai ficar burro. Desse jeito que ele falou para mim. Vai ficar burro, igual fulano. Eu falei, eu vou fazer agronomia porque de vaca eu entendo de olhar no olho. De soja, nem de longe. Você mexe com soja, como é que eu vou mexer com essas coisas suas? E aí ele parou para pensar assim, e eu fui para agronomia, talvez tenha sido a minha primeira boa decisão da vida. E aí, em 93, quando eu comecei na fazenda, eu comprei uma plantadeira assim, tipo uma plantadeira normal, eu lembro desse número. A plantadeira mais ou menos era 12 mil, era muita grana, muita grana. E eu comprei a de plantio direto por 18. Era 50% mais cara. Tipo, você comprar uma colheitadeira hoje por 2 e vir uma plantadeira hoje por 1 milhão e comprar de plantio direto por 1,5 milhão. Era muita diferença para um menino que estava no primeiro passo dele da vida. Então, em 93 a gente começou e aí a gente tinha esse ceticismo, sim. Eu lembro de parar o Claudio Honor e falar assim, olha que coisa interessante. Ele passava na fazenda ali. O que você está fazendo aí, Júlio? Eu falei assim, estou plantando. Meu sogro ficava desorientado. Você é louco, você vai plantar no meio dessa... E a gente não fazia massa. A gente plantava no meio da bagunça mesmo, no meio do mato. Era aquele negócio que... O Roundup era muito caro, o glifosato era muito caro. E aí a gente economizava no glifosato. Era uma soja suja, era uma... E como foi romper isso? Como é que foi essa... Porque foi inovação, né? Você estava implantando inovação na fazenda... sobre muito ceticismo, né? A pessoa olhar desconfiada, nunca tinha visto aquilo, você já investiu numa máquina mais cara. Você teve que convencer quem? Eu acho que a sua habilidade de convencimento em relação ao seu pai e a todas as pessoas que estavam olhando em volta deve ter sido muito robusta. De onde veio essa vontade de inovar? Da faculdade? Foi do banco de escola? Foi de dia de campo? Eu tinha um desafio pessoal. Eu já disse aqui atrás que eu queria ser uma pessoa que fosse destaque. Uhum. Eu tinha esse desafio pessoal. E quando eu me formei, eu lembro do meu professor, o professor Joaquim Carvalho, ele falou para mim assim, daqui 10 anos você vai virar agrônomo. Eu falei assim, eu acabei de formar o viado. Lógico que eu já sou agrônomo. Sabia nada, né? Eu já sou um agrônomo. Lógico que para que eu vou gastar 10 anos? E quando eu tinha 10 anos de formado, eu falei assim, não tem mais um tempinho? Você não me dá mais um tempo para poder...
Na verdade, cara, os desafios não eram meus, era de uma classe. A gente tinha alguma coisa inovadora ali e eu aprendi uma frase que falava assim: ficar à toa você não pode, mas andar à toa você pode e deve. E eu comecei a andar, comecei a entender com as pessoas o que eles estavam fazendo de certo, o tal do benchmarking, mas eu ia muito nisso. Eu ia copiar meus amigos, eu ia copiar eu ia em Goiás, na fazenda do meu sogro, eu queria entender o que eles faziam. E assim, eu sempre produzi pior que todos esses. Meu negócio era feio, porco, bem porco. E aí surgiu a tecnologia, que aí a gente fala da tecnologia mais avançada. Porque uma coisa é a tecnologia com a terra, né? Ali você está com uma tecnologia. Mas começou o tal do GPS, né? Os pilotos automáticos.